Atos capítulo 25. Concluindo aqui, estamos acompanhando o caminho de Paulo até Jerusalém. Perdão, até Roma. Jerusalém não, vocês vão entender, Jerusalém não. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Lucas, ele acelera muitas coisas aqui, ó. Passou-se literalmente 2 anos, desde aquele período em que ele ia conversar com Félix, e Félix esperava algum dinheiro, né? Ele esperava um suborno que Paulo fosse pagar para ele, para que ele fosse liberto. E um novo governador já assume. Então, Festo assume, e o Lucas não faz questão de detalhar isso, porque isso não é o foco dele. A gente vê que o Lucas dá atenção a outras coisas, mas ele relata, faz de forma mais rápida. Então, o que é muito comum, por exemplo, numa aula de BD, a gente passa por cima de alguma coisa para poder focar naquilo que importa mais. Então, isso é algo extremamente comum na vida do dia a dia. Ele fala isso, que Festo assumiu o governo no lugar de Félix. Além disso, 3 dias depois que ele assumiu, ele já foi de Cesareia, que era a capital da província. Isso é da região que ele era responsável. Então, relembrando mais uma vez, eles dividiam o império em províncias. Cada província tinha um governador. Então, imagine algo semelhante ao estado de Goiás, é literalmente governadores. O governador governa sobre um pedaço de um todo. Tem alguém acima dele. Então, como se fosse literalmente um governador. E aí, ele sai de Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, para ir para Nápoles. Tipo isso. Imagina aí. Sai de Goiânia para Nápoles. Que é uma cidade também importante do estado de Goiás. Mas a capital mesmo é Goiânia. Então ele sai da capital, que é Cesareia, para Jerusalém, porque Jerusalém é a capital religiosa. Jerusalém é assim importante. Aquela região ali da Judéia, né, era uma região que tinha muitos judeus, e todo governador sempre queria agradar os judeus. Porque arrumar problema com os judeus seria arrumar problema com o governo dele o tempo todo. Os judeus iam ficar ali. Então, todo governador fica assim, ó. Esse é o principal motivo pelo qual Félix não libertou Paulo. Preferiu manter ele preso por 2 anos, mesmo sabendo que Paulo era inocente. Então, Félix sabia que Paulo era inocente, mas ele manteve ele preso esperando algum suborno, e também porque ele não queria desagradar os judeus, a fim de tentar agradar os judeus e manter ele preso. E aí, o Festo, recém-assumido, 3 dias após ele assumir o governo, ele vai então a Jerusalém, porque ele precisa comparecer diante do povo judeu. Tudo isso aqui no... Tome, passou 2 anos, 3 dias, assumiu, vamos embora. E logo, os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram a queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Olha isso, o cara literalmente, mal chegou. Os caras chegou e falou assim: tem um preso aí, quer matar ele. E aí? Não foi bem assim, né? Eles falaram: não querem julgá-lo, julgamento justo, né? Sabe aqueles casos da justiça que ficam arquivados? O Félix meio que fez isso. Félix, ele queria manter Paulo ali. Mas o cara é inocente. Ele não viu em Paulo mal algum, ou dolo algum, culpa alguma. Mas o pai agradar os judeus, empurrou com a barriga, o Paulo chegou até Festo. Festo já assumiu o B.O. do caminho da semana. E aí, como ele era novo na área, calouro sempre sofre. O tal do novato, em qualquer área na vida, sempre sofre. Uns sabem mais. Sempre. Não importa onde você esteja. As pessoas, infelizmente, propositalmente, elas não querem criar um ambiente confortável e seguro para que você aprenda e evolua e já comece ali evitando alguns erros. Do contrário, o ser humano quer forçar esses erros. O ser humano é mau, eles vão forçar esses erros em você. Eles vão deixar de falar coisas importantes para você se lascar mesmo, entende? E do contrário, se brincar, vão dar conselhos ruins. Muito dado que você ouve quando você é novo. Em um emprego, quando você é novo na faculdade, qualquer lugar que você for, qualquer coisa. E aqui não é qualquer emprego, né? Poxa, o governador da província. E o cara chega e já chega tacando um belo nele. Como ele era novo cara, tentando fazer ele sofrer, né? Pensando, ele vai moscar. Calor, é mais besta, né? Porque Maria de viagem, não tem costume. Eles tentaram enganar ele. Vamos chegar e conversar com ele que ele vai atender o nosso pedido. Que pedido? Eles queriam, a gente vai ler o texto aqui, vocês vão ver, também espero que vocês tenham lido antes, como sempre falo, leia. É capítulo, então vocês sabem qual é o próximo capítulo, leiam antes de vir. Eles queriam levar Paulo para Jerusalém, para um julgamento justo.
porque é uma causa religiosa, vamos levar para a nossa capital. Na verdade, a gente sabe muito bem que o objetivo deles não era jogar Paulo, eles queriam matar Paulo no caminho. Quem lembra aí daquele jejum que eles fizeram? Um jejum, 2 semanas atrás, a gente viu em Atos 23. Anátema, isso é maldito, a gente vai ser maldito, e a gente não vai comer enquanto não matar o apóstolo Paulo. E eram mais de 40 homens. O sobrinho. Deve ter um monte de desculpa pra comer, né? Porque 2 anos só de lá pra cá. O sobrinho de Paulo ouviu isso, ele ficou sabendo de alguma forma, por estar influente no Sinédrio. E ele correu e avisou o imperador. Aí ele falou, não, vou mandar ele então, para ficar protegido. E mandou ele. Porém, Félix não quis matá-lo, né? E aí manteve ele preso também, não mandou ele para Jerusalém, porque sabia que Paulo morreria. Como Festo assumiu agora, eles olha agora. Ele não perdeu a oportunidade. A gente vê que os judeus são oportunistas, mesmo após passando tudo isso. Eles não perderam o propósito de matar o apóstolo Paulo. Não perderam, estão firmes ali. E aí ele assumiu e falou, então nós vamos matar ele. Agora, então vamos ver se ele vai conceder. Essa palavra que aparece aqui, ó, no final, lhe solicitavam. Esqueci agora como é que ela é no grego, mas o significado mais importante é insistiam. Insistiu muito. Não é só você pedir, mas você fala, leva Paulo de Jerusalém, por favor, não, leva Paulo de Jerusalém, leva. E fica insistindo, insistente. Por isso solicitava, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então chegaram a Festo e jogaram esse véu. E Festo, então, como ele reagiu? Lembrando que Festo também é bobo, senão não teria sido eleito governador, né? Escolhido, aliás, não era eleição, escolhido como governador. Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então a gente vê aqui um ótimo conselho, uma ótima atitude de Festo, e que nos é útil para nós, mesmo Festo sendo, não sabemos ao certo se ele foi cristão, se ele realmente converteu ao cristianismo, mas uma coisa a gente sabe: Festo foi o contrário de Félix. Eu não sei se vocês se lembram que a gente falou de Félix na semana passada. Félix, ele era um corrupto, um mau, ímpio. Quando o Tértulo quer argumentar, ele lisonjeia, elogia, bajula, imagina, puxa saco de Félix, mentindo. Ele mente, ele fala para Félix coisas que Félix não é. Bem sabes que tu és justo caramba. Tanto que ele segurou Paulo lá para propina. A gente sabe que no seu período tem paz. Pouco tempo atrás, se brincar, não tinha nem um ano, ele tinha autorizado alguns soldados para invadir a casa de alguns judeus. Que paz é essa? Um Tértulo mente, mas Festo não. Festo já foi conhecido por ser um homem mais justo, mais reto, mais íntegro do que Félix. Ora, o quando não sabemos, mas ele já era alguém melhor, de qualquer forma. E com sua sabedoria, ou agir de Deus aqui também, concedendo sabedoria a Festo, eu vejo assim, ele fala, não, Paulo está detido lá em Cesareia, e muito em breve eu estou indo para lá. Aí eu vejo essa questão: qual é o conselho aqui? Não tome decisões de última hora. Você é novo na causa? Desconfie. Eles podem estar tramando contra você. Cuidado, desconfie de tudo. Não confie. Ele não confia, ele põe um pé atrás e fala, não, eu vou para lá, aí lá eu resolvo essa questão. Não é só questão de ir lá e ver. Dá tempo de pensar. No supetão você toma decisões que você não gostaria de ter tomado, e você se arrepende depois. Não tome decisões precipitadas. É claro que eu estou falando de você ficar moscando em algumas situações em que exige uma decisão extremamente rápida ali. É óbvio, tem coisa que é assim. Mas decisões como essa, que você pode pensar, não precisa mais de última hora, não faça. Sempre consulte a vontade de Deus, que quanto mais rápido a decisão você toma, maior a tendência de você tomar ela segundo as suas próprias vontades, segundo as suas paixões. Então Festo fala, vou lá ver primeiro esse negócio, depois a gente vai. Versículo 5. Portanto disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra esse homem qualquer crime, acusem-no. Olha para você ver a sabedoria do cara. Não, então é o seguinte, não, eu estou indo, rapaz,
boa ideia, vamos ver esse negócio? Lembrando que Paulo foi para Cesareia justamente a comando do governador para ele ser protegido, porque lá era a capital, lá dispunha de mais soldados. Lembra? 470 soldados disputaram Paulo até lá. Não necessariamente até lá, provavelmente só até metade do caminho, mas uma escolta armada mesmo. Então, era caso de vida ou morte. E aí Festo, não, mas rapaz, beleza, eu tô indo pra lá, bora também? Vocês querem acusar ele, né? Para Jerusalém, então bora lá. Quem tiver alguma acusação contra ele, é um criminoso, não é? Vocês estão falando? Foi um crime? Então bora comigo. Olha o que o versículo diz. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Jerusalém. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Então ele ficou ali de 8 a 10 dias. Aí a gente vê que Lucas, ele é muito fiel, muito preciso com seus dados em tudo, bem detalhista até. Porém, ainda assim, mesmo sendo inspirado por Deus, ele é inspirado por Deus, tudo que está aqui é palavra de Deus escrita, conforme a vontade de Deus, para o nosso ensino. Como a gente aprendeu ontem, né, o útil para tudo, toda boa obra nos preparar. Porém, ele não tinha certeza se era 8, 9 ou 10 dias. Então, se ele falou de 8 a 10, quem sabe era 9? Não sei. Ele jogou a margem, né, para não errar. Então, tudo bem, às vezes a gente jogar uma data, esse livro aqui foi escrito entre ano tal e ano tal. Igual aqui, por exemplo, que é ano 58, se eu não me engano, depois de Cristo. Tenho quase certeza que é 58 depois de Cristo. Aqui no período que a gente está atualmente, na história de Atos 25. Então, é normal. Nem sempre você vai saber tudo. Mas o mais fundamental está aqui. E ele desce a Jerusalém e chama Paulo. Versículo 7. Comparecendo este, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então vamos lá. Por que Lucas aqui mais uma vez, resumindo um pouco, né? Claro que a gente sempre lembra isso. O discurso de Paulo não foi um versículo, aliás, metade de um versículo, não foi 5 segundos que ele disse aqui, não foi isso. Claro que não, o discurso longo prolongado ele resume. Ele nem sequer mencionou a acusação, vocês repararam? Nem mencionou a acusação dos judeus. Por quê? Porque ele faz as mesmas coisas. Pela defesa de Paulo, a gente sabe que eles acusaram do mesmo jeito que acusaram lá diante de Félix. Porém, sem prova nenhuma. Então, o que Paulo fala aqui para se defender? Que ele não cometeu um pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Quais eram as acusações aqui então? Pelo menos 3, né? Das quais muitas se repetiram. Primeiro, que ele atentou contra a lei dos judeus, acusando Paulo de ser uma peste. Quem lembra disso? Ele falou, isso é uma peste. Não, eu não sou uma peste. Eu sigo a lei dos judeus. Eu sou judeu, inclusive. E fariseu. Dentre os caminhos do judaísmo, o mais difícil foi aquele que eu percorri, o judaísmo, o farisaísmo. Ela tinha mais restrição, mais ascetismo, tinha que ser mais restrito em tudo que você fazia. Segunda acusação, contra o templo. Paulo é acusado de ter levado um gentio para dentro do pátio que os gentios não podiam entrar. Tinha um pátio dos gentios e tinha uma parte que só os judeus podiam entrar. Aí eles viram Paulo com esse jovem, esqueci o nome agora, com esse homem, e aí depois viram Paulo lá dentro. E aí junto uma coisa com a outra, mas se eu vi Paulo com o cara ali, e a hora que o Paulo tá lá dentro, o cara tá lá também, não faz muito sentido, tanto que não tinha como provar, né? E a terceira acusação contra César. Mas por que contra César? Vamos nos lembrar aqui, primeiramente, que César é título. César não é o nome de uma pessoa, tá? César foi uma pessoa. O Império Romano ele tinha os Césares e os Augustos. Então, César e Augusto é título, né? O Nicodemos até brinca com isso. Augusto não é o nome dele, é um título. Então César e Augusto é título. Porque todo o Império Romano tinha um César e um Augusto. Um César e um Augusto. Era tipo o vice-imperador, vamos dizer assim. Então o César era o imperador, era o dono do império. Então César é um título, ok? O imperador nesse momento era Nero. Ninguém mais, ninguém menos que Nero. Nero, conhecido aí pela história da igreja, por ter incendiado Roma por volta do ano 70 depois de Cristo. Ele foi imperador de 54, fazendo igual o Lucas, não tenho certeza, 54 até 68, se não me engano, 70, por aí.
E aí, mais ou menos, no final do seu império, ele é acusado de ter tacado fogo em Roma. Só que, ao invés de assumir a culpa, ele culpa os cristãos. Ele culpa a igreja. Inclusive, acredita-se que Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, principalmente esse final, ele quer provar a inocência do cristianismo diante do império. Então, o livro de Atos, ele também é uma apologia. Não é só contar a história da igreja no início, mas ele é uma apologia do cristianismo em relação ao império. Mostrar que, olha, o Império Romano nunca encontrou mal, nem crime algum no cristianismo. O cristianismo nunca atacou o império, que é essa defesa de Paulo. Acusando ele de fazer um mal contra César, de contra o imperador, quando ele fala que Jesus é o rei, Jesus é o Messias. Tedioso, e mais uma vez, mostra isso muito bem. Você vê isso muito bem em Tedioso, isso é muito bem relatado. Quando Jesus fala que é o Messias, fala, ó, isso é um crime contra César. Porque eles tratavam César como se fosse um deus. O imperador era como se fosse um deus. Inclusive, tem os versículos para frente aqui, eles chamam ele de Senhor, e essa palavra Senhor ali é no sentido de divindade mesmo. Eles tratavam como se fosse uma divindade. Eles tratam César como se fosse um deus, só que César reconhece isso. No caso, o imperador reconhece isso dos judeus ou não? Ou tá nem aí, tanto faz? Como assim, dos judeus? Como assim? Não. No caso dos romanos. Sim. Ele reconhece, não? Se considera, sim, se considera. César, então, no caso, César é um título que é dado ao imperador. Ao imperador. A gente teve vários Césares ao longo da E história. Augusto é o quê? Também era um título. Era título de? Isso. Também, tipo de vice. Tipo de vice-governador. Eles não chamavam assim. Era tipo de vice. Inclusive, chegou um período que o Império Romano cresceu tanto que ele dividiu em duas grandes regiões e tinha 2 Césares e 2 Augustos, pelo menos. Aí foi o início do imperador. O imperador maior. O imperador é o domínio humano. Entendeu? O imperador é tipo, é maior que rei, tá ligado? O rei é rei de um local. O imperador